Boa noite mais uma vez aos queridos irmãos reunidos à mesa do Senhor e àqueles que estão à procura de Cristo, para também estarmos juntos nessa caminhada nesse deserto. Hoje, dando continuidade na atividade de sexta-feira passada, de Números, livro de Números, do irmão McIntosh. Desde já, algum irmão quiser fazer algum comentário, esteja à vontade, pode interromper. E aqueles que quiserem fazer também alguma pergunta, alguma dúvida, também estejam à vontade. Vamos lá. O parágrafo anterior é muito longo para a gente dar uma olhada, irmão Jefferson? A gente pode começar aqui, ó. Gostaríamos. Isso. Vamos lá. Gostaríamos apenas de acrescentar que as exigências de Deus demandam que os pecados da ignorância sejam levados em consideração. Poderíamos nos sentir inclinados a dizer, ou ao menos a pensar, que tais pecados deveriam ser ignorados. Mas Deus não pensa assim. Sua santidade não deve ser reduzida ao padrão da nossa inteligência. A graça providenciou soluções para os pecados da ignorância, mas a santidade exige que tais pecados sejam julgados e confessados. Isso é interessante. Mas a santidade exige que tais pecados sejam julgados e confessados. Exige, o verbo é exige, é imperativo, não é facultativo. Todo coração sincero bendizerá a Deus por isso. Pois o que seria de nós se as provisões da graça divina não fossem suficientes para atender às exigências da santidade divina? E certamente não seriam suficientes se não ultrapassassem o alcance da nossa inteligência. Algum irmão quiser fazer algum comentário? E, no entanto, embora tudo isso seja, de modo geral, plenamente admitido, é frequentemente lamentável ouvir cristãos professos dando desculpas para a ignorância e justificando a infidelidade e o erro com base nela. Mas, muitas vezes, nesses casos, a pergunta que se pode fazer com muita propriedade é: por que somos ignorantes em relação a qualquer ponto de conduta ou às exigências de Cristo sobre nós? Suponhamos que uma questão nos seja apresentada, exigindo um julgamento definitivo e uma determinada linha de ação. Alegamos ignorância. Isso está certo? Será suficiente? Isso nos livrará da responsabilidade?
Deus nos permitirá esquivar-nos da questão dessa maneira? Não, caro leitor. Podemos ter certeza de que não, porque somos ignorantes. Empregamos todas as nossas energias, adotamos todos os meios disponíveis, fizemos todo o possível para chegar à raiz do problema e alcançar uma conclusão justa. Lembremos-nos de que as exigências da verdade e da santidade requerem tudo isso de nós. E não devemos nos contentar com menos. Não podemos deixar de admitir que, se a questão envolvesse, em qualquer medida, nossos próprios interesses, nosso nome, nossa reputação, nossa propriedade, não pouparíamos esforços para nos familiarizarmos completamente com todos os fatos do caso. Não deveríamos alegar ignorância por muito tempo em tais assuntos. Se houvesse informações disponíveis, deveríamos obtê-las. Deveríamos fazer o máximo possível para conhecer todos os detalhes, os prós e os contras da questão, para que pudéssemos formar um julgamento sólido sobre o assunto. Um tempinho para raciocínio e algum comentário ou pergunta. Podemos subir? Não é assim, leitor? Bem, então, por que alegar ignorância quando as afirmações de Cristo estão em questão? Isso não prova que, embora sejamos rápidos, sérios, enérgicos e cheios de vida quando se trata de nós mesmos, somos indiferentes, lentos e indolentes quando se trata de Cristo. Ai de nós, ai de nós. Esta é a pura e humilhante verdade. Que sejamos humilhados por essa consciência. Que o Espírito de Deus nos torne mais profundamente sérios nas coisas que dizem respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o ego e seus interesses desmoronem e que Cristo e seus interesses se elevem em nossa estima a cada dia. E que ao menos reconheçamos cordialmente nossa santa responsabilidade de nos aprofundarmos diligentemente em cada questão na qual a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar envolvida, mesmo que remotamente,
por mais que falhemos na prática em nossa pesquisa. Não ousemos dizer, pensar ou agir como se pensássemos que algo que diz respeito a ele seja indiferente para nós. Deus, em sua misericórdia, nos livre disso. Consideremos tudo o que nos diz respeito meramente a nós mesmos como sendo, comparativamente, não essencial, mas que as reivindicações de Cristo sejam de autoridade suprema. Já falamos bastante sobre o tema da ignorância, no sentido de nossa responsabilidade para com a verdade de Deus e para com a alma do leitor. Sentimos uma imensa importância prática. Acreditamos que muitas vezes alegamos ignorância quando indiferença seria o termo mais apropriado. Isso é muito triste. Certamente, se o nosso Deus, em sua infinita bondade, providenciou amplamente, até mesmo para os pecados da ignorância, não há razão para nos abrigarmos friamente atrás da alegação de ignorância, quando temos informações abundantes ao nosso alcance, se tão somente tivéssemos a energia para utilizá-las. Dá mais um tempinho. Interessantíssima essa questão que o irmão traz. E o assunto, né, da responsabilidade. É muito importante a gente entender isso. É a nossa responsabilidade no que diz respeito à santificação. E isso passa pelo entendimento de uma consciência correta da palavra de Deus, de quem nós somos. Nós somos santos, nós fomos justificados e santificados por Cristo, no sentido absoluto. E para que isso se reflita no sentido prático, circunstancial, é preciso entender a posição do crente. O crente está em Cristo, então ele tem que entender o que ele é em Cristo: um salvo, um santo, um filho de Deus, para poder andar segundo esta posição. Então, não vem dos esforços carnais dele, né? A gente estava comentando em outra live sobre o legalismo, sobre as regras, sobre, né, tudo aquilo que o homem cria para seguir, e ele tira dessas coisas a sua santidade. E, na verdade, o, o fundamento, né, a razão pela qual isso brota não é nossa, né? Não é de nós isso. Falo da parte carnal, mas sim do Espírito que habita em nós. Na nova natureza, o Senhor, ele
ele nos fez santos, ele nos deu uma nova natureza, nos vivificou, nos deu uma nova natureza, nos deu o Espírito Santo para que nós andássemos segundo, né, o Espírito. E eu queria trazer alguns versículos, né, que traz essa responsabilidade e que traz o entendimento de que quando a gente compreende quem somos e a posição que temos, é muito mais, digamos assim, fácil andar em santidade do que quando você está imerso a um monte de regras criadas por alguém, por alguma instituição ou por você mesmo, né? A gente não faz isso ou deixa de fazer aquilo porque nós queremos ser mais santos ou nós somos mais santos. Nós deixamos de fazer isso ou aquilo porque nós já somos santos e queremos agradar aquele que nos fez santos, né? O amor de Cristo nos constrange a não fazer isso e a fazer aquilo, né? Cristo que é o, o agente, né, principal, que nos move a andar de forma a agradá-lo. É Cristo que tem que ser essa energia. Eu lia, né, há poucos dias um livreto que tem aí, até sugiro aos irmãos ler, um livreto que está nas Verdades Vivas, e fala de santidade. E graças ao Senhor aprendi muito lendo aquele livreto, né? Que não é buscando a justiça própria, né? Ou um andar assim segundo as nossas regras que nós vamos ser santos, né? Mas sim o andar em agrado ao Senhor, em comunhão com o Senhor, entendendo que nós somos no Senhor, que vai nos fazer andar nas pisaduras do Senhor, andar rejeitando aquilo que desagrada ao Senhor. Né? Para não ficar muito longo, eu só queria finalizar lendo alguns versículos. O irmão podia botar em Romanos 6, no capítulo 6, Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, Romanos 6:1. que vai indagar nós assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, isso é presente, né? Nós devemos considerar-nos já presentemente mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? E a gente pode pular para Gálatas, irmão, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente pode voltar um pouquinho aí para Gálatas 2, né? No verso 20, irmão, que vai nos dizer assim: já estou crucificado com Cristo, né? Já estou, tudo isso está nos remetendo ao entendimento de quem já nós somos em Cristo, né? Já estou crucificado com Cristo, e agora o resultado disso. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? E aí, para finalizar, um texto muito conhecido nosso, né? A gente sempre está repetindo, ele que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. É sempre bom a gente estar relembrando, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque já somos feitura sua, já fomos criados em Cristo Jesus, agora para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós fomos resgatados, né? Nós somos salvos, fomos transformados em uma nova criatura, né? Por assim dizer, né? Temos ainda não, para não ficar bagunçado, né? Ainda não passamos pela transformação do nosso corpo, mas já temos a nova natureza em nós, já temos, né, o Espírito Santo morando em nós, que nos capacita a andar nessas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, né? E para que a gente ande nelas, é preciso nós entender quem somos, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, e a nossa responsabilidade é deixar aquilo que o Senhor nos deu, nos guiar, o Espírito Santo, para que a gente ande nas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, um andar de comunhão, dentro do entendimento de que nós somos, né, nós vamos andar nas boas obras, e isso é resultado da santidade, da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com o nosso Deus e Pai. Termino. Perfeito. Observemos que, apesar do irmão estar fazendo um comentário de números, né, o Macintosh, várias das explicações foram todas colocadas dentro da perspectiva de Paulo. E eu me lembro de um livro do próprio Paulo, A Vida de Paulo, que ele perguntava assim: quem você é? Aí nós nos colocamos no lugar, vamos colocar no lugar das pessoas que ele estava procurando saber, né? Quem nós somos e o que nós possuímos em Cristo. Ou seja, quando alguém ele está unido a Cristo, ele é uma nova criatura, como já aprendemos isso, uma nova criação, melhor dizendo. E o quê? E as condições originais passaram, aquelas originais atrás. Elas foram o quê? Substituídas por novas condições. Então, quando nós podemos olhar lá em 2 Coríntios 5, o irmão já tinha colocado aí 2 Coríntios, eu pensei que você ia abordar 5, 16, 17. Mas eu vou fazer a leitura aqui rapidinho. Se quiser colocar aí, o 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. 16 e 17, que vem dizendo o quê? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as coisas antigas já foram. E no que nós estamos a viver hoje, a não ser aqueles que ainda insistem, né, a circunstância do passado, nós fizemos as novas, estamos nas novas, acompanhando o posicionamento que Cristo nos está dando de graça, não há nada para se pagar, ele já fez tudo. Eu me lembrei até agora
as palavras do irmão Isaac, já fez tudo. É um agradecimento que ele faz aí. Ele diz assim, já fez tudo. Então, não há o que se ficar procurando, não há necessidade de ficar se colocando, como no dito popular, chifre na cabeça de cavalo, que não vai encontrar. Então, essa é uma realidade, e bem justa, né, para o que está sendo apresentado hoje ao mundo, e o mundo do jeito que está, cada vez pior. Então, é melhor que nós estejamos, sim, né, dentro da circunstância e do Espírito que Cristo nos oferece para poder vencermos até o momento em que o permitido está aqui. Se algum irmão quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Se não, o irmão Jefferson pode voltar ao texto. Irmãos, interessante, né, notar, né, que o escritor, né, ele traz um tema extremamente urgente, importante para a nossa caminhada depois de posse da verdade, né, como os irmãos bem falaram aí, né, já temos tudo em Cristo, né, posicionalmente, né, justificados, santos, mas ele traz aí uma reflexão muito interessante acerca de um exercício de consciência que é muito necessário depois de obtermos nessa posição em Cristo, mas o exercício agora de consciência, ele deve ser uma prática cristã, né? Deve ser cotidiano isso, porque o que ele está falando, ele traz aí as armadilhas da carne, né? Então ele trouxe uma armadilha aí que é feroz na nossa carne, que é essa questão de alegarmos ignorância acerca das coisas. Isso é muito comum, tentar se justificar falando, eu não sabia que era assim. E ele mostra que como é a nossa natureza, nós somos muito diligentes, muito rápidos, né, audazes com as nossas coisas. Mas e as coisas do Senhor? Como é que está o espírito do cristão? Né? Ele tem a mesma assiduidade, ele tem a mesma preocupação, ele quer realmente, ele se preocupa realmente com o seu Senhor, com as coisas do seu Senhor, porque nós falamos o tempo todo em oração, o tempo todo, Jesus é o meu Senhor, é em nome do nosso Senhor Jesus. Mas será se isso não está sendo algo rotineiro falar, né, ou de forma despreocupada, por assim dizer, sem entender o real significado disso, né? É o Senhor Jesus, é o nosso Senhor Jesus. E aí ele traz aí a questão que muitas vezes que não é ignorância, mas sim olha que sutileza da nossa carne, mas que é uma indiferença. Na realidade, a ignorância não é ignorância, é uma indiferença. Será se estamos sendo indiferentes às coisas do nosso Senhor? Estamos fazendo, pensando em nós, estamos fazendo aqui ou acolá, pensando em nós, nos nossos interesses, ou que aqui estamos fazendo, ou acolá que estamos fazendo para o Senhor, de coração, com honestidade, com sinceridade. Estamos fazendo com um coração reto, sincero. Olha, Senhor, estou fazendo isso aqui para ti. Olha, Senhor, eu quero fazer isso daqui para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu quero fazer isso daqui para que haja graças ao teu nome. É de se pensar, irmãos, é de se realmente, o escritor do livro, ele traz esse tema, esse questionamento, porque certamente vivemos uma grande fraqueza e nós sabemos disso, né? O Espírito Santo deixa isso claro em nós e com o tempo, e com o que está escrito e onde chegou o nosso testemunho, quando eu digo testemunho geral, e realmente é necessário essa reflexão, esse exercício de consciência
diário de se realmente tudo que eu faço no meu dia a dia, seja nas coisas espirituais, sejam nas minhas coisas lícitas materiais, eu estou fazendo pensando no interesse do meu Senhor que morreu na cruz para me salvar, ou eu estou pensando em mim, na minha família apenas, no meu nome, na minha reputação? Eu estou preocupado com a reputação do Senhor ou com a minha reputação? Na maioria das vezes estou preocupado com a minha reputação. E que o Senhor nos ajude. Pois é, irmão Isaac, aproveitar essa fala e me lembrei de uma seguinte circunstância, para a gente dar continuidade. Um dos manifestos melhores que Deus nos deu chama-se o mistério, que é profundo, né? Mas que, na realidade, ele traz uma simplicidade de fórmula de vida para o mundo do cristão. Aí eu perguntava assim, qual é a fórmula mais simples, né, que Deus nos deu, né, para nós, como cristãos, como crentes? Estar em Cristo. O caminho é esse. Vamos lá. Talvez não tivéssemos nos detido tanto neste ponto, não fosse a convicção que a cada dia se fortalece em nossa alma, de que chegamos a um momento crucial em nossa história como cristãos. Não nos entregamos ao lamento, não temos qualquer simpatia por ele. Cremos que é nosso privilégio estarmos repletos da mais alegre confiança e termos nossos corações e mentes sempre protegidos pela paz de Deus, que excede todo o entendimento. Entre aspas. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Mas é impossível fechar os olhos para o fato alarmante de que as reivindicações de Cristo, o valor da verdade, a autoridade das sagradas escrituras, estão sendo a cada vez mais deixadas de lado, a cada dia, a cada semana, a cada ano. Cremos que estamos nos aproximando de um momento em que haverá tolerância para tudo, exceto a verdade de Deus. Convém, portanto, atentar para o fato de que a palavra de Deus tem o seu devido lugar no coração e que a consciência é governada em todas as coisas por sua santa autoridade. Uma consciência sensível é um tesouro preciosíssimo para carregarmos conosco, dia após dia. Uma consciência que sempre responde com sinceridade à ação da palavra de Deus. Que se curva, sem questionar, às suas declarações claras. Quando a consciência está nessa condição nobre, há sempre um poder regulador que nos guia na conduta prática e no caráter. A consciência pode ser comparada ao regulador de um relógio. Pode acontecer que os ponteiros do relógio se desviem, mas enquanto o regulador tiver poder sobre a mola, sempre haverá meios de corrigir os ponteiros. Se esse poder se esgotar, todo o relógio terá que ser desmontado. O mesmo acontece com a consciência. Enquanto ela permanecer fiel
ao toque das Escrituras, conforme aplicado pelo Espírito Santo, sempre haverá um poder regulador seguro e confiável. Mas se ela se tornar lenta, endurecida ou pervertida, se recusar a dar uma resposta verdadeira ao, entre aspas, assim diz o Senhor, haverá pouca ou nenhuma esperança. Torna-se, então, um caso semelhante ao mencionado em nosso capítulo. Abre aspas. Mas a alma que fizer alguma coisa presunçosamente, seja natural da terra ou estrangeira, essa blasfema contra o Senhor, e essa alma será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento. Essa alma será totalmente exterminada. A sua iniquidade ficará sobre ela. Fecha aspas, os versos 30 e 31. Se o irmão puder, já está quase no horário, se o irmão puder subir lá onde fala sobre alguma coisa da modernidade, que deixa, é lá em cima, que deixa à vontade, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue achar aqui rapidinho. Mesmo acontece com a consciência, conforme aplicado. Acho que é mais em cima ainda. Como se não puder comparando. Quando a consciência do nosso tolerância. Aqui, pronto. Os irmãos puderem observar e vamos raciocinar essa frase aqui. Cremos que estamos nos aproximando de um momento em que haverá tolerância para tudo, exceto a verdade de Deus. Eu tenho observado aí que se eu tiver correto, incorreto, os irmãos fiquem à vontade para corrigir, mas uma das coisas que eu tive a oportunidade de ouvir hoje, no mundo contemporâneo, na época que nós estávamos ali nas entidades outras, é que aquela parte onde o irmão Mário e todos os outros, nós também já estudamos, que fala sobre a impossibilidade da mulher falar em público, não sei o que, tal. Eu cheguei a ouvir isso aqui, aí fiquei assim pensando, meu Deus, eu estou no lugar errado mesmo. Então, a tal pastora colocou a circunstância do tempo, né, na mudança da modernidade, para justificar que não tinha mais cabimento uma mulher não poder exercer a palavra do Senhor na igreja, como várias têm feito isso. Então, como se fosse assim, nós temos que modernizar a Bíblia de acordo com o tempo e espaço em que vamos chegando. E não é assim, gente. Então, eles estão modificando e fazendo questão de fazer tanta alteração, e essas alterações que são propostas para aquelas outras pessoas que estão ali ouvindo e que pensam dessa forma, agem com tolerância. É por isso que está dizendo, vai ter tolerância para tantas outras coisas, e o que é geral, o que deveria ser cumprido, vai se tornar uma exceção, que é a verdade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo não só esse exemplo, como vários outras coisas, né? Principalmente aquelas instituições, igrejas, denominações, que ainda insistem em fazer a mistura da lei com
com a graça. Tem outros exemplos. Só até aí. No meu computador aqui são 21 horas. Fiquem à vontade, os irmãos, para fazer algum outro comentário. E se não tiver nenhum, e pelo texto, a gente puder marcar já qual seria a continuidade, fiquem à vontade. Se é para eu continuar, a gente continua. Vamos lá? Este não é um pecado de ignorância, mas um pecado. Perdão. Oi? Oi, irmão, perdão. Eu estou marcando para. Ah, já para a próxima? Eu estou marcando para marcar aqui para deixar para a próxima sexta. Tá ok, me perdoe, passo a palavra para o irmão. Até aí. Ok, eu vou estar tirando a gravação.